Fala galerinha, beleza? Se liga, faz um tempo que eu não venho aqui, mas hoje eu vim por um motivo especial, tá? Essa semana eu postei um stories que perguntava basicamente o seguinte: é verdade que aqui no Brasil africanos e até ex-escravos tinham escravos? E a maioria respondeu que sim. E a resposta direta para isso é sim, eles estão corretos, tá? Parece algo impensável, mas vamos entender uma questão aqui bem importante, que é a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil, ela se deu muito bem, tá? O sistema escravocrata no Brasil deu muito bem, tá? Foi um sistema, como vamos dizer assim, total. Por quê? Tinha escravo em tudo que é lugar. A gente sempre imagina o escravo na lavoura da cana-de-açúcar, do café, apanhando e tal. Mas, logicamente, a força motriz desses lugares também era a escravidão. Mas tinha escravo em todos os ambientes da colônia e do Império Brasileiro. Tá? Tinha escravo na lavoura, tinha escravos urbanos, tinha escravos que trabalhavam para si, tá? Escravos que eram comerciantes, artesãos, alfaiates, escravos que eram mineiros, escravos que trabalhavam com os tropeiros, escravos que faziam transporte de produtos, escravos que viviam dentro da casa. Ou seja, tinha escravo em todos os ambientes. Então a escravidão, ela se enraizou de uma maneira no sistema colonial brasileiro de uma maneira fantástica. Não estou dizendo que é bom, estou dizendo que é fantástico porque ela encaixou, tá? E a escravidão tornou-se algo normativo. A gente para hoje e pensa, pô, como é que a sociedade passou aí quase 400 anos aceitando isso? Mas não esquece, isso é um pensamento atual. Não podemos usar de anacronismo. Era tão normal isso aí que não era, por muito tempo, não foi questionado pela maioria da população. Século XIX, as coisas foram mudando, o questionamento foi aumentando e até que chegou à abolição. Mas isso é outra história. A questão é que era tão normativo que, para muitos, principalmente para a elite, não ter escravo é que era estranho. Tá? Não ter escravo é que era totalmente fora do normal. A escravidão no Brasil tornou-se uma linguagem de uma sociedade. A representação, a característica dessa sociedade. Além de que definia status. Tá? Definia de fato status. Ter escravo ou ter uma maior quantidade de escravos definia que posição social você estava. Tá? Inclusive, ter escravos ou não definia a posição social em que você estava. Então, ter escravo passou a ser sinônimo também de status social. Beleza. Entendido isso, nós temos que entender a seguinte questão. A escravidão, o sistema escravocrata, vamos dizer assim, deixa de ser privilégio daquele fazendeiro, o dono do engenho, do algodão, das fazendas de algodão, do cacau, deixa e amplia para muita gente. Padres tinham escravos, militares tinham escravos, funcionários públicos tinham escravos, pessoas pobres tinham escravos, comerciantes tinham escravos, pequenos lavradores tinham escravos. Então a escravidão tornou-se algo muito mais ampla que ultrapassou os limites das fazendas. Entendido isso, é correto afirmar que até ex-escravos tinham escravos. Vamos entender isso aqui. Todo mundo sabe que a condição da escravidão no Brasil era extremamente péssima, ruim. Qualquer tipo de escravidão é ruim, tá? Não vamos ficar enrolando nisso aí, não. Então, esses escravizados tinham o sonho, vamos dizer assim, de melhorar de vida, que significava a liberdade. O que acontecia? Então eles utilizavam toda a sua força, todo o seu empreendimento para tentar conseguir a sua liberdade. As resistências, tá? Muitos fugiam, muitos faziam revoltas, tentavam matar os seus
seus capatazes, seus feitores, seus senhores, a família, enfim. Mas muito ia, vamos dizer assim, por vias legais, que era a compra da sua liberdade, tá? Chamada alforria. Geralmente, quando essa galera comprava essa liberdade, eles iam trabalhar no que desse. Mas a grande parte deles tornavam-se pequenos comerciantes. E daí é que vem a questão. Quando eles transformavam-se em comerciantes, muitos tinham habilidades fantásticas para trabalhar com joias, com produtos naturais, fazendo artesanato, enfim, tá? E ele precisava de mão de obra, alguém para trabalhar com ele, ou para ele, no caso. E muitas vezes não tinha recurso para pagar alguém. Era muito melhor comprar alguém. Então, dentro desse contexto, é explicável a questão de um ex-escravo, agora alforriado, ter escravos. Tá? Um dos grandes exemplos que nós temos no Brasil, a Chica da Silva, que na verdade, tem meio que um mito sobre a figura dela, se ela teve realmente escravos ou não, mas aí é outra questão. Mas a resposta para isso é sim. Houve ex-escravos no Brasil que teve escravos. Houve africanos que veio para o Brasil e tornou-se traficantes de escravos também. Beleza? Então eu quero que vocês entendam. Isso, e muitos utilizam isso para deslegitimizar a escravidão ou o racismo. Olha aí, ó. Negro escravizando negro, sempre os primeiros a escravizar. Não justifica, não, tá? Esconde teu racismo, deixa guardadinho. Ninguém precisa ver. Uma coisa não justifica a outra. Beleza? A escravidão foi péssima, maldosa, criminosa. Qualquer escravidão é. E deixa um reflexo gigantesco na sociedade brasileira até hoje. Tá? Então não justifica ou tenta justificar teu preconceito racial, teu racismo com esses discursos, beleza? Minha intenção aqui é só dizer o seguinte: sim, houve casos em que ex-escravos e até africanos compravam escravos. Belezinha? Então valeu, galera. Até mais. Fui.